Bom dia, minhas estrelas lindas e maravilhosas. Gente, é só uma introdução. O vídeo a seguir é muito importante. Eu tô repostando ele porque o YouTube barrou da primeira vez. É sobre o meu casamento, sobre tudo que eu passei, os abusos que eu sofri. E olha que aí não tem nem um terço. Então a gente tirou, mudou um pouco o título. Então é muito importante que mesmo você que assistiu, assista de novo, gente. Vocês vão ficar chocados. E muitas pessoas nos dias de hoje passam por isso. Eu, graças a Deus, me libertei depois de 9 anos, mas foi muito difícil. Então, bora lá pro vídeo. Por favor, já deixa o like. Mesmo vocês, meninas, que já assistiu, assistam de novo ou deixa rodar. Porque quando vocês assistiu, eu não ganhei, porque o YouTube não monetizou. Tá bom? Então, um super beijo, gratidão. Fica com o vídeo. Paz e gratidão a todos. Oi, gente. Bom dia. Gente, hoje eu vou colocar terra nessa planta aqui, mas não é só isso. Por trás dessa planta, que chama Paulistinha, tem uma história e eu vou contar tudinho pra vocês, tá? É a história do meu casamento abusivo, onde eu fui praticamente não, né? Eu fui torturada por 9 anos e depois da separação já desquitada naquela época, eu fui torturada por mais uns 2 anos. É torturada mesmo, gente. Deixa eu lá pegar a terrinha. Epa. Então vamos pôr a terrinha aqui. E aí eu vou sentar com vocês. Essa plantinha tava lá em casa, mas lá ela não tava indo pra frente, sabe? Eu comprei ela, linda, maravilhosa. Só que, pelo fato, acho que de casa não bater sol, né? E não ter muito ar também lá no corredor. Então ela não tava... Eu comprei ela linda, bem comprida. Só que daí ela foi ficando feia. E até que eu resolvi trazer ela pra cá e tô cuidando muito dela. O mozinho fez aquele negócio lá pra mim, pra ver se ela vai. Então, gente, faz tempo que eu tô pra contar as minhas histórias, né? Tem uma playlist aí que eu falo da minha infância, tudo. Mas tem tanta coisa pra contar, muita coisa, muita. Mas, como eu tenho essa samambaia aí, então eu quero contar pra vocês essa parte. Eu conheci meu ex-marido, pai da Aline e Natália, em São João da Boa Vista, muito nova, com 16 anos. Como vocês sabem, quem acompanha... Gente, quem não é inscrito, se inscreva. Já deixa o like, gente, que ajuda muito o canal, tá? Deixa o like, por favor, tá? Então, eu tenho o meu irmão, né, que judiava muito da gente, muito, mas muito, era tortura em cima de tortura. E o meu ex-marido, ele morava lá com uma irmã dele e tinha a mãe dele que morava aqui em Pedreira. E por um desentendimento que ele teve lá com a irmã dele, ele quis vir pra cá. Eu gostava muito dele, na verdade eu amava, com 16 anos, mas eu amava. Então, ele já estava com a passagem comprada para vir, mas eu não ia vir. Só que naquele domingo, o meu irmão chegou, fez tudo o que ele sempre fazia, e fez coisa ainda pior que uma hora eu falo, ele chegou a virar o sofá com meu pai em cima. Quem conhece o canal sabe, eu fui sempre muito apegada no meu pai. Enfim, era um sofrimento muito grande. Aí na hora que ele fez isso, eu peguei e fui atrás do meu namorado e falei que eu vinha pra Pedreira com ele, sabe?
E aí o sonho de casar de noiva e tudo mais foi ficando para trás, né? Mas eu nunca menti para minha mãe nessa minha vida, nunca menti e nunca omiti. Então ele foi lá, comprou a passagem para mim para segunda-feira de manhã, eu acho. E aí então eu peguei e contei para minha mãe que eu vinha para cá, mas assim, é como se eu tivesse vindo fugida, sabe? É porque o meu pai, eu não queria que o meu pai soubesse, porque eu não queria dar esse desgosto pro meu pai, sabe? E minha mãe sempre minha confidente, eu contei para minha mãe, ela chorou, implorou para mim não vir. E minha vozinha, que eu também sempre fui muito apegada, à noite ela falou para mim assim, ela me chamava de Zeli. E eu tenho uma inscrita amiga do canal que me chama de Zeli. É a única pessoa que me chama de Zeli fora minha avó. Aí então a minha vozinha falou, não, Zeli, não vai, não vai, não vai. Já na segunda-feira que tava para nós vir. Aí eu falei, eu vou, vó, eu vou, porque agora já comprou passagem, tudo. Minha vozinha falou assim, não, você não vai, escuta o conselho dessa véia analfabeta, não vai, eu tô vendo o teu sofrimento, eu tô vendo, não vai. E eu vim. Então minha avó, minha mãe sabia, e eu vim. Aí eu vim, assim, a gente morou junto, a minha mãe falou pro meu pai que eu fui para Passos com a minha patroa. Não é que eu queria mentir pro meu pai, eu não queria dar desgosto, meu pai era muito rígido, meu pai era muito vergonhoso, ele era muito, sabe, assim, eu não podia dar esse desgosto para ele, né? Então eu pedi para minha mãe prometer que nunca ia falar. E ele nunca mesmo soube, não. Aí então viemos, ficamos muito pouco tempo morando junto e casamos. Eu fazia questão de casar na igreja, que eu era muito católica, eu sabia que eu tinha que casar. Eu não casei grávida, eu casei porque eu quis mesmo, assim como eu quis engravidar, mas o tempo passou e demorou um pouquinho para a gente poder casar, porque a gente era muito pobre, muito pobre. Chovia mais dentro de casa do que fora, sabe? Viemos morar com a família dele em 3 cômodos, morava, salvo erro, 11 pessoas. Tudo bem. Aí fomos em São João, marcamos o casamento, casamos no civil, nós já casamos logo que nós viemos pra cá, porque eu não queria ficar sem casar. Mesmo novinha, eu não queria. E aí então casamos no civil. Depois eu posso contar do casamento na igreja. Bom, deixa eu falar já. Eu precisava também casar na igreja, mas aí eu já tinha a Aline. Eu queria batizar, então eu fui lá, conversei com o padre, falei que eu não tinha condições de pagar o casamento. Ele me casou, entramos pela sacristia, portas fechadas, eu, o meu ex-marido, um casal de padrinho meu, meu filho ligando. Então, gente, cortou. Então, eu não lembro mais aonde eu parei. Ah, tá. Aí casamos, né? Tudo bem. Viemos pra Pedreira. Aí, com 15 dias de casado, ele me bateu a primeira vez. Mas ele não me batia como se bate em mulher, não. Ele me batia como se bate em homem. Tudo isso porque um moço que estava arando a terra, que nós mudamos num bairro que quase não tinha casa. E aí o vizinho comprou o terreno do lado e foi um homem lá arar a terra. E estava um sol escaldante, ele pediu água. Eu não tinha água gelada, eu não tinha geladeira. A minha água vinha lá da rua, numa borracha, vinha quente. Então eu fui na minha cunhada, que morava germinado, e pedi se ela tinha água gelada, ela deu. Eu, pela janela mesmo, eu dei água pro moço. Ele, não sei o que deu na cabeça dele, ele chegou, viu eu dando água e pronto, começou a me bater. O nosso armário era uma prateleira de tábua que ele tinha feito. Ele fez assim, derrubou tudo no chão. Como a gente tinha casado, eu tinha ganhado panela de pressão da minha irmã. Ele pegou, essa minha irmã que faleceu, ele amassou gente, ele destruiu tudo. O pouco que nós tinha, ele destruiu tudo. A irmã dele entrou no meio, a família dele sempre esteve do meu lado, sempre. E somos amigos até hoje. Eu falo que eu tenho ex-marido e não tenho ex-cunhada. Minha sobrinha, vocês conhecem a Pri, que é sobrinha por parte dele. Mas o que eu quero dizer
É que daí foi muita coisa, muito espancamento. Eu tenho cicatriz no nariz, eu tenho cicatriz no corpo todo. Foi muita luta. Naquela época as coisas eram tudo muito diferente. Eu não queria dar desgosto para minha mãe. E tudo isso eu suportei 9 anos sem contar para minha mãe. Até que um dia, numa outra oportunidade, eu conto, a minha mãe chegou em casa e viu, sabe? E fora a fome que passava, fora tudo, ainda tinha mais isso, né? Bom, aí o tempo passou e tal. Eu comecei com 23 anos a ser vendedora de porta em porta. Foi aí que a minha vida começou a melhorar assim um pouquinho. E eu tinha comprado um sofá e mandado reformar. E desde que eu trabalhava de empregada, eu tinha sonho de ter duas plantas. Paulistinha, que vem até embaixo, muitos devem saber, e renda portuguesa. E eu plantava, não dava certo. Até que uma deu certo. Ela ficava no banheiro. A minha Paulistinha, gente, vinha, era a coisa mais linda do mundo. Eu amava aquela samambaia. Bom, quando a gente se separou, que ele me bateu muito, ele me deu um chute, me jogou pra lá, outra hora eu conto a história mais certa. Que agora eu tô contando a história da samambaia. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu fui embora para casa da minha mãe sem nada. Minha mãe, eu já tinha buscado ela, já estava morando na rua de cima da casa que eu moro ali. É tudo por ali mesmo, gente, naquele quarteirão ali. Eu deixei tudo. Eu fui com a minha roupa e com as minhas filhas para casa da minha mãe. E eu pedi para ele que eu queria eu queria a Paulistinha e o sofá, porque na casa da minha mãe não tinha. E aí eu tinha um tapete também, que eu também tinha comprado. Passou uns dias, ele foi lá na minha mãe e falou assim, ele continuou me batendo por 2 anos, viu, gente? Por 2 anos, tá? Foram muitas ocorrências, as irmãs dele sempre testemunharam a meu favor, sempre. Inclusive, eu cheguei a ficar na casa da irmã dele, Então, ele foi na minha casa e falou assim, ô Rô, você não vai lá pegar pelo menos a sua Paulistinha? Eu falei, eu vou sim. E fui, sabe? No mesmo dia. Quando eu cheguei lá, gente, a Paulistinha estava lá fora. Ele fez assim, com uma faca na Paulistinha. Ele destruiu aquela samambaia. Ele rasgou com uma faca o sofá inteiro. Ele picou o tapete. As únicas 3 coisas que eu queria. Ele destruiu. Eu senti naquele momento que aquilo ele queria fazer comigo, né? Enfim, ficou 2 anos me torturando e não sei nem por quantos anos pedindo perdão e querendo voltar. E nunca mais eu voltei. Nunca mais. Essa é uma parte da minha história. E como eu fui mexer na Paulistinha, quando eu comprei ela estava linda, a Aline fez questão, tirou foto e levou para ele ver e não falou nada. Só levou para ele ver. Então ela tá ali, ó. E vamos ver se ela vai ficar bonita. Eu quero muito que ela fique. Essa é uma partezinha da história do meu casamento abusivo, da minha tortura e tudo mais. Mas não pense vocês que eu sou triste por isso, não. Cada tapa, cada soco, cada tudo, eu agradeço a Deus, porque eu superei tudo. Dei a volta por cima e fui me tornando essa Roseli de hoje, que quero ver um homem fazer isso pra mim, entendeu? Antes eu era outra, sabe? Foi nascendo uma Roseli forte aqui de dentro, foi tudo isso, foi as fomes, foi os tapas, foi os pontapé, foi o soco, de ficar com os olhos assim, nariz também, 1 mês sem sair de dentro de casa, de toda marcada, mas foi tudo isso que me fez hoje. Esse foi a minha base, além da educação que meu pai e minha mãe me deu, essa foi a base para eu ser a mulher e a pessoa que eu sou hoje. Nunca deixem fazer isso com vocês. Aumentou o tom de voz, já para por aí. Mas naquele tempo tudo era diferente. Eu tinha vergonha de separar, eu tinha vergonha de desquitar. Para mim era tudo vergonha, pela minha criação. Bom, quis compartilhar isso com vocês hoje, tá? Quer continuar escutando mais história da nega?
Deixa no comentário, ó. Um beijo no coração, gente. Eu amo vocês. Minha gratidão eterna a cada um de vocês. Deus os abençoe.